Vamos abrir as nossas Bíblias em Hebreus, capítulo 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11. E vamos ler o versículo 1 inicialmente. Em Hebreus 11, versículo 1. Vamos falar algumas coisas a respeito da fé. Está escrito aqui no versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, estamos diante da Tua palavra nesta manhã, Senhor. E esta não é uma palavra qualquer, é a Tua palavra, Senhor. E esta palavra tem poder para transformar a nossa vida. É uma palavra que vem de encontro, Senhor, a nós, para nos fortalecer, para nos transformar, para nos aperfeiçoar. Ela vem, Senhor, como vida até nós, ó Pai, para nos vivificar, e que assim seja, Pai. Que o Teu Espírito Santo tenha toda a liberdade de ministrar sobre nós tudo aquilo que o Senhor tem sobre esta palavra, Pai. Usa a minha vida, Senhor, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Na quarta-feira, o Senhor me levou a falar sobre a fé, e na quarta-feira o Senhor me deu a mensagem de quarta e a mensagem de domingo sobre a fé. Então, na quarta-feira, o Senhor levou a falar sobre a fé que gera obediência, né? A fé gera obediência em nós. E hoje o Senhor me levou a falar algumas coisas sobre a fé. Primeiro, o que é a fé bíblica? Existe uma fé que é um conceito humano. Se você for parar e conversar com as pessoas no mundo, perguntar quem tem fé, dificilmente alguma pessoa vai dizer que não tem fé. Todas elas têm fé. Mas o que é a fé bíblica? Aos olhos da palavra de Deus, o conceito do mundo é só você acreditar. Você acredita, você tem fé. Mas a palavra de Deus diz que a fé, ela é diferente. A fé bíblica, ela é o firme fundamento daquilo que eu espero e a prova das coisas que eu não vejo. O conceito de fé do mundo é simplesmente uma esperança, às vezes. Um dia vai dar certo. Mas a fé é uma certeza, uma convicção plena daquilo que eu ainda não vi, daquilo que eu espero. Nós não vimos a Deus fisicamente, nenhum de nós viu Deus fisicamente, mas nós o esperamos, nós o encontramos pela fé, amém? É uma prova absoluta, pela fé nós temos certeza absoluta da existência de Deus, temos certeza absoluta do seu propósito para com a nossa vida, por causa da fé. Então isso é a fé. E da onde vem a fé? Vamos voltar para Romanos, volta aí um pouquinho. Romanos, 1º capítulo 12. Qual é a origem da fé? Romanos capítulo 12, versículo de número 3. O apóstolo Paulo vai falar da onde vem a fé. Ele diz aqui no versículo 3, porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então a nossa fé vem de Deus. Deus deu para cada um de nós uma medida de fé. Quando você aceitou o Senhor Jesus, você creu no Senhor Jesus, isso não brotou de você. Essa fé para você crer em Jesus, essa fé para você aceitar o Senhor Jesus, essa fé que te levou a aceitá-lo, a nascer de novo, ela veio do próprio Deus. Deus te deu uma fé, uma medida de fé inicial. Assim como Ele soprou em nós o fôlego da vida e a vida vem dele, Ele também nos deu uma medida de fé.
Amém? Deus colocou em cada um de nós uma medida de fé. E aqui, se você voltar para o capítulo 10, volta um pouquinho aí, versículo 17. O apóstolo Paulo vai dizer, Romanos 10, 17, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então Deus te deu fé, Ele repartiu para você uma porção da fé. E como que você faz para desenvolver a sua fé, para crescer na fé? Porque a Bíblia diz que nós devemos crescer na fé, na graça e no conhecimento do Senhor. Como é que eu faço para crescer na fé? Ele diz aqui, a fé pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé vem de Deus para que eu creia na sua palavra. E a minha fé vai crescer à medida que eu me aprofundo na sua palavra. Você vê que já é completamente diferente do mundo, porque o mundo ele tem fé aleatória. Eu quero que isso aqui vai dar certo na minha vida, eu creio, eu tenho fé que vai dar certo. Então é tipo um pensamento positivo que a pessoa põe na sua mente e ela fica ali todo dia se convencendo de que aquilo vai acontecer. Não, vai acontecer, vai acontecer. Ela fica ministrando para ela mesma. Mas a nossa fé, ela vem de Deus e ela é alimentada pela palavra de Deus. Então não é uma fé aleatória, ela tem uma raiz, ela tem um fundamento em Deus e na sua palavra. Eu sei que a minha vida vai ser abençoada. Por quê? Porque a palavra de Deus declara que Ele já me deu toda a sorte de bênçãos. Eu creio na palavra de Deus quando ela diz para mim, e Deus é abençoador daqueles que o buscam. Então, eu busco a Deus, então eu tenho certeza de que eu sou abençoado e de que eu continuarei sendo abençoado. Da onde vem essa certeza? Daquilo que a palavra de Deus declara. Então, a certeza daquilo que eu espero, a prova daquilo que eu não vejo, vem da palavra de Deus. Abraão foi chamado o pai da fé, e ele ouviu, primeira coisa, a palavra de Deus. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. E a Bíblia diz que quando ele ouviu a voz de Deus, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu em Deus. Ele acreditou naquilo que Deus falou para ele. Então você tem que olhar para a palavra de Deus e acreditar na palavra de Deus. Isso é fé. Isso é fé. Mas a fé, ela tem que ser colocada em prática. A fé não é algo para ficar só na mente, só no sentimento, só como um adereço da nossa vida. A fé é uma ferramenta do cristão. E o que você faz com uma ferramenta? Tem que usar, senão ela não tem proveito. Você tiver lá uma ferramenta na sua casa que você não usa, ela não tem utilidade, não tem serventia. Mas se você usa, ela se torna preciosa para você, não é verdade? Qualquer que seja a ferramenta que você tem, seja uma ferramenta de trabalho, hoje em dia, nós temos várias, antigamente ferramenta era só coisa assim, um martelo, uma enxada, né? Mas hoje você tem um computador, pode ser uma ferramenta de trabalho, um carro pode ser uma ferramenta de trabalho, um caminhão pode ser uma ferramenta de trabalho. Nós temos ferramentas que eu tenho que usar para que ela tenha algum resultado na minha vida. E a fé é a mesma coisa. Vamos lá um pouquinho depois de Hebreus, na carta do apóstolo Tiago. Lá depois de Hebreus, primeira carta de Tiago. Capítulo 2, a partir do versículo 14, e Tiago vai dizer que a fé sem obras, ela é morta, a fé sem ação, a fé sem prática, ela é morta. E ele diz assim, a partir do versículo 14, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz e aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas alguém dirá, tu tens a fé e eu tenho as obras.
mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Amém? Então Tiago está dizendo que uma fé sem obras, ela não tem proveito nenhum, ela é morta. E nem a pessoa é salva. O que ele quer dizer isso? Mas a palavra não diz que nós somos salvos por meio da fé. Mas o que é a fé, irmão? Da onde vem a fé? Então a pessoa que diz que ela tem fé em Deus, mas que não lê a Bíblia, que não pratica a palavra de Deus, é uma fé morta, que nem vai salvá-la. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor. Lê a Bíblia? Pratica a Bíblia? Não. Então a sua fé é morta. É uma fé morta, que não vai operar nem a sua própria salvação. E quantas pessoas hoje estão achando que estão salvas? Não lê a Bíblia, ou se lê não pratica, está só aqui na mente. Se perguntar, recita tudo, mas não aplica na vida. Às vezes, se você tiver oportunidade, às vezes, de evangelizar alguém, você vai ver como eu tive a oportunidade de ver, às vezes você vai ver uma pessoa na rua, nas drogas, e se você falar um versículo para ela, ela completa o versículo para você. Ela sabe. Ela tem um conhecimento, mas ela pratica? Não. Então a fé dela é morta. A fé é morta. Não está servindo nem para transformar a vida dela, nem para salvar ela, porque ela não está obedecendo aquilo que ela sabe. Ela não está praticando aquilo que ela conhece. Então o Tiago está dizendo que nós temos que fazer o quê? Colocar a nossa fé em ação. Ele diz aqui no versículo 18, alguém vai dizer, eu tenho a fé e tu tens as obras. E ele vai dizer, mostra-me a tua fé sem as tuas obras. Eu quero ver, o que é a tua fé? Vai ser um conceito, vai ser uma ideia. Mas ele diz, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Crê no Senhor Jesus Cristo. E a minha vida foi mudada. Eu criei no Senhor Jesus Cristo, a minha vida foi transformada. Eu olhei para a palavra de Deus, eu vi que eu precisava ser uma nova criatura. Eu criei naquela palavra e aquela palavra me transformou. Eu não sou mais quem eu era. E à medida que eu fui conhecendo a palavra de Deus foi me transformando. Eu não falo mais do mesmo jeito, eu não penso mais do mesmo jeito, eu não vivo mais do mesmo jeito. Eu sou completamente outra pessoa. A fé operou em mim uma transformação. Ela me regenerou. Porque eu coloquei em prática. Eu olhei para a palavra de Deus e eu decidi obedecer à palavra de Deus. Mas se eu conheço a palavra de Deus e não pratico a palavra de Deus, ela não tem efeito na minha vida. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós rejeitamos a palavra de Deus, e rejeitar muitas vezes, entenda bem, quando Samuel fala isso para Saul, ele foi usado por Deus e falou, vai lá e guerreia com os amalequitas. O que Saul disse? Não, eu não vou guerrear com os amalequitas, eu não quero saber disso não. Foi isso que ele fez? Não. Ele, tudo bem, armou o exército, partiu e guerreou com os amalequitas. Só que havia mais instruções. Além de guerrear com os amalequitas, Deus diz, tudo que tiver lá é anátema, é maldito. Não pega nada do que tiver lá. E aí Saul fez o quê? Guerreou, venceu os amalequitas, mas trouxe gado. E aí quando ele volta, Deus manda o profeta, vai lá e repreende, porque Saul rejeitou a minha palavra. Mas ele não foi, não fez a guerra? Ele não venceu a guerra? Aos olhos dele, quando ele encontra Samuel, o que ele diz? Cumpri a palavra do Senhor. Aí Samuel diz, é verdade? Por que eu estou escutando então gado mugir e ovelha balir então? Se você cumpriu a palavra do Senhor. Não, peraí. Não, é que o povo que foi comigo, e sempre a justificativa daquele que não quer obedecer, que está na rebeldia, não é culpa dele, nunca é culpa dele. Sempre é culpa de outras pessoas, é culpa da situação, é culpa do problema, sempre a culpa é de... E aí a palavra de Deus foi essa. O Senhor tem tanto prazer em que se obedeça a sua palavra.
Mais bem-aventurado você tivesse obedecido. Você não precisa, não, porque nós trouxemos para sacrificar o Senhor. Não, o Senhor não tem prazer em sacrifício. O Senhor tem prazer em que se cumpra, em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Atender melhor é do que a gordura dos sacrifícios. Porque você rejeitou a palavra do Senhor também te rejeitou. Então, rejeitar a palavra de Deus não é você muitas vezes dizer eu não quero. Tem pessoa que diz eu não quero. Mas é muitas vezes você pegar a palavra de Deus e torcer a palavra de Deus para você fazer aquilo que você quer. Porque tem pessoa que é assim, ela torce a palavra, ela sabe que Deus fala, mas ela torce, ela dá um jeito de torcer a palavra de Deus para se encaixar naquilo que ela quer. Para ela poder dizer, não, eu fiz, Deus mandou fazer, eu fiz. Só que eu fiz do meu jeito, né? A gente tem muito isso, né? Um ser humano, a gente quer fazer as coisas, mas a gente quer fazer do nosso jeito. A gente quer fazer de uma maneira que fique confortável para nós. Mas a palavra de Deus, ela é uma espada. Você já leu esse versículo? A palavra de Deus é espada, ela vem para cortar, ela vem para corrigir, ela não vem para deixar a gente confortável. Ela vem realmente para nos confrontar, para fazer a gente mudar. Para tirar de nós aquilo que não agrada a Deus. Então muitas vezes nós podemos estar rejeitando a palavra de Deus, como Saul. Eu faço guerra, eu venço os inimigos, mas eu faço do meu jeito. É do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que deve fazer. Não, a gente não tem que fazer do nosso jeito, a gente tem que simplesmente obedecer à palavra de Deus. É por isso que ele está falando aqui, eu tenho que me submeter. E o que mais que a palavra de Deus diz? Voltar para Hebreus capítulo 4. Essa questão da obediência é tão séria, eu falei aqui na quarta-feira, e o Senhor me levou a, de novo, voltar aqui. Hebreus capítulo 4, versículo 2. Está falando do povo que saiu do Egito. Olha o que Deus diz acerca desse povo. Também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com fé naqueles que a ouviram. Eles ouviram, mas não creram naquela palavra. Não quiseram obedecer à palavra de Deus. Pastor, como é que o senhor sabe que eles não quiseram crer? Olha o versículo 6. Visto que resta alguns que entrem nele, está falando do descanso do Senhor, está falando da salvação. E aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Então eu posso ouvir a palavra com fé ou sem fé. Quando é que eu ouço a palavra sem fé? Quando eu não obedeço. Até sei, eu sei o versículo de cor, eu sei a palavra de cor, mas eu ponho em prática na minha vida? Não. Então, aquela palavra não vai ter ação nenhuma na minha vida. Não tem benefício nenhum para mim. E saber de mente não faz diferença nenhuma para mim. O que faz diferença para mim é quando eu obedeço aquela palavra, quando eu coloco em prática. Quando eu coloco em prática, aí aquela palavra é poderosa na minha vida. Jesus conta a parábola do semeador. O semeador saiu a semear. E uma parte daquela semente, vai dizer, foi caindo. E depois, quando ele explica a parábola, aquelas terras diferentes eram o quê? Os corações dos seres humanos. Tem gente que é coração duro, que não ouve a palavra, mas tanto faz, tanto fez. Outros vão sufocar a palavra com os cuidados desse mundo, a sedução das riquezas. Sufocam a palavra, ela se torna infrutífera. Outros são rasos, né? Aquelas que caiu entre o pedregal, não tem raiz profunda. Ele crê na palavra, mas ele não deixa a palavra transformar ele. Ele recebe a palavra, que legal, é bom saber isso, mas você pratica, irmão? Não, não pratica. Então a palavra não cria raiz, não transforma. E está cheio de... Irmãos, se a gente for olhar para a palavra de Deus, Deus está falando de quem aqui? Versículo 2. Do povo de Israel. Não está falando do ímpio, não está falando de quem está no mundo. Está falando do povo de Deus, está falando do povo que hoje está dentro da igreja. Está falando do povo hoje que está aqui professando a fé no Senhor Jesus, mas está fazendo como?
não de acordo com o que Deus quer. Deus quer que a nossa vida seja realmente transformada pela sua palavra através da obediência. Eu estava orando e graças a Deus eu estou fazendo parte de um grupo de pastores que estão orando. Tem pastores brasileiros que estão na Europa e um deles estava em Portugal. Ele estava falando assim, e o da pastor que está na Inglaterra também falou, e um outro que está na Alemanha também. Os três falaram: Deus está despertando os jovens lá. Só que os jovens têm vindo para a igreja, eles não querem o evangelho que nós estamos aqui no Brasil, de coach. Eles não querem coach mais. Porque o coach matou a igreja na Europa. Enterrou a igreja. O evangelho que não confronta, o evangelho que é aguinha com açúcar, matou a igreja na Europa. Existem vários países que as igrejas, onde você for, você olha, é uma igreja. Aí você vai entrar lá dentro, é um bar, é uma casa noturna, fechou. A Europa que evangelizou o mundo inteiro, que mandou missionário para o mundo inteiro, está em decadência há muitos anos. Por quê? Evangelho sem transformação, evangelho sem vida. Matou a igreja. E a geração nova que está vindo, diz: pastor, nós queremos ouvir o evangelho que confronta. Nós queremos ouvir o evangelho da verdade. Nós não estamos aqui para ouvir um coach. Nós não estamos aqui para ouvir aguinha com açúcar. Nós queremos a verdade do evangelho. Você vê como que é? Coração sedento, e é isso que nós precisamos entender, irmãos. Aqui no Brasil, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos fazer o caminho inverso deles. Porque o que tem hoje de coisinha para agradar, não, fica do jeito que você estava, fica assim, não precisa mudar, não precisa nascer de novo, não precisa deixar pecado. Não, irmão, o evangelho é para morrer. Jesus diz: quem não morrer, não vai nascer de novo, irmão. Tem que morrer para nós mesmos. Nós temos que morrer para a nossa vontade, nós temos que morrer para o nosso eu. Eu tenho que morrer para mim mesmo, para que eu possa nascer de novo. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. A semente, quando você joga na terra, o que acontece com ela? Ela morre para gerar uma nova vida. E se eu não morrer para mim mesmo, a vida de Deus não vai se manifestar em mim. Como é que eu faço para morrer? Paulo fala: eu mortifico o meu corpo, eu esmurro o meu corpo. Por que Paulo está falando isso, irmão? Será que só Paulo precisava fazer isso? Será que nós não precisamos fazer? Será que nós não precisamos tomar atitudes como a de Daniel? Olhar para muitas coisas do mundo e dizer: eu não posso participar disso, porque eu não posso me contaminar. Será que nós não temos que fazer isso diante de muitas coisas do mundo, irmão? Será que muitas vezes nós não temos que fazer como José do Egito? Não, sai aqui, não, nem que te agarra, você deixa a capa para trás, sai que eu não quero nada com o capeta. Às vezes nós vamos ter que fazer isso. Às vezes nós vamos ter que fazer igual Abraão. Está indo para onde? Eu não sei, mas Deus me deu uma direção. O que tem lá? Não sei ainda, mas Deus me deu uma direção. Que coisa de louca é essa? Não, mas Deus está comigo, aleluia. Mas espera aí, que segurança que você tem? A segurança da presença de Deus, aleluia, é fé, aleluia. Eu estou esperando, eu não estou vendo, mas eu tenho certeza de que Deus está comigo na caminhada, aleluia. Não foi só para Abraão, é para nós também. Não foi só para José, é para nós também. Não foi só para Daniel, é para nós também. É para nós também, irmãos. Não é só para a gente conhecer, de ouvir falar, é para a gente praticar. Versículo 2 nos ensina a ouvir com fé. O versículo 6 nos ensina a obedecer pela fé, irmãos. Porque olha o que diz no capítulo 10, vai umas folhinhas para frente. Hebreus 10, 38. Ele diz: mas o justo viverá da fé. É Deus que está falando. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ou vivemos pela fé, ou não há vida em nós. Ou vivemos pela prática da palavra de Deus, ou não há vida de Deus em nós. Então aqui, o que fazer com a fé? Tiago nos diz que ela deve ser aplicada. Hebreus diz que ela deve ser colocada naquilo que ouvimos.
Aqui em Hebreus vai dizer que nós temos que obedecer pela fé e também vai dizer que nós temos que viver pela fé. Então tudo na nossa vida espiritual tem que ser através da fé. Tudo. E a fé é obediência, prática. Não é conceito aqui, na mente. Porque, irmão, você pode aprender qualquer coisa. Se você não colocar em prática, o que vai acontecer? Você vai esquecer. Não é assim? Eu, por exemplo, fiz um curso há muitos anos atrás, mesmo de operador de empilhadeira. Fiz no Senai, fiz com prática e tudo. Se me der uma empilhadeira na mão hoje, eu não estou apto para pilotar uma empilhadeira. E até o Senai coloca lá, se em 1 ano você não trabalhar, o seu curso não tem mais valor, perdeu o valor. Se eu quiser agora trabalhar de novo, operar uma empilhadeira, eu tenho que voltar para o Senai e fazer o curso todo de novo, que eu já fiz lá atrás. Por quê? Porque como eu não pratiquei, eles entendem que eu já esqueci tudo. A Bíblia é a mesma coisa. Está cheio de gente com a Bíblia aqui, mas nada na vida. Conhece a palavra de Deus, cita a palavra de Deus, mas continua mentindo, continua bebendo, continua fumando, continua prostituindo, continua fazendo tudo errado. Como é que é isso? É uma fé morta. Não colocou em prática. É aquilo que Tiago diz, fé sem obras é morta. É aquilo que está em Hebreus capítulo 4. Não misturou com fé aquilo que ouviu, não praticou nada. Então o que acontece? Não operou nada na vida dele, não fez nada, transformação nenhuma. Ele era uma velha criatura e continua uma velha criatura. Ele não nasceu de novo. E Jesus disse para Nicodemos, quem não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Eu não estou dizendo que o crente nunca erra, que o crente nunca peca, não é isso. Quero dizer que pessoa que não teve transformação de vida, não tem mudança nenhuma. Não tem transformação nenhuma. E hoje a gente está vendo muitas pessoas assim. Me converti. Aí você... E tem coisas que são processos, eu entendo que são processos na nossa vida, que demora. Que para alguns é rápido, para outros é demorado, que nós não somos tudo igual. Deus não usa uma forminha em nós, não. Deus vai trabalhando individualmente cada um, e esse trabalhar depende da nossa fé, depende da nossa obediência. Mas tem que ter uma mudança. Sem mudança nenhuma, sem transformação nenhuma, não tem nova vida. Não tem nova vida, não tem nada na pessoa. Em Efésios aqui, volta um pouquinho. O que a fé opera em nós? Nós vimos agora de onde vem a fé, o que é a fé, o que fazer com a fé, e agora o que a fé opera em nós. Efésios 2, versículo 8, ele diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Por que não vem de nós, irmãos? Porque quando eu passo a ouvir a palavra de Deus com fé e a praticar, o Espírito Santo vai transformando a minha natureza. Por isso é tão importante eu praticar a palavra de Deus. Porque o Espírito Santo eu não posso fazer sozinho, eu não posso mudar sozinho. Mas o Espírito Santo vai pegar a minha fé com a palavra de Deus e vai operar uma transformação na minha vida. Por isso Jesus diz, não vos deixarei órfãos. Nós não estamos sozinhos. O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo é o nosso ajudador, auxiliador. Ele está aqui para me ajudar a fazer aquilo que sozinho eu não consigo fazer. Eu não posso fazer. Eu não posso fazer, mas o Espírito Santo está ali para fazer aquilo que eu não posso fazer. Aleluia! Mas ele vai fazer isso por meio da fé. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tenho que ouvir e tenho que obedecer. É fácil obedecer? Não, não é fácil obedecer. Porque vai estar contra a minha natureza. Mas aí entra o Espírito Santo para me ajudar na minha fraqueza. Para me ajudar onde eu não consigo sozinho. Ele vai me ajudar, ele vai me fortalecer. Então a fé ela vai operar a nossa salvação.
Por isso lá em João capítulo 3, versículo 18 também, o apóstolo vai dizer isso. No 3,18, o apóstolo registra as palavras do Senhor Jesus. É o Senhor Jesus que está falando aqui. Diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sem fé não tem salvação, irmão. Às vezes a gente vê as pessoas aí falando e tal, e às vezes a gente fica até decepcionado com alguns pastores aí que no momento de um debate com pessoas do mundo dá uma amarelada. Fala, então só crente vai ser salvo. Não, não é. Não, qualquer um pode. Não, irmão. Só crente vai ser salvo. Sem fé ninguém vai para o céu. Quem nele crê, tem a vida. Quem não crê já está condenado. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Já está condenado ao inferno, já está condenado à perdição eterna, porque não crê. É somente através da fé que a gente sai da condenação, irmão. É somente através da obra de Deus, aleluia. Voltando para o capítulo 11 de Hebreus. Versículo 6. Olha que o escritor aí aos Hebreus diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, agradar-lhe. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador dos que o buscam. Ateu vai para o céu, irmão? Não. Não vai para o céu. Não vai para o céu. A não ser que ele se arrependa e passe a crer, se torne um crente. Não tem como a pessoa ir para o céu sem Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E outra, todos os caminhos levam a Deus. Não, mentira. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele diz: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então é o que a palavra de Deus nos revela, irmãos. Fora de Deus, fora não há salvação. Fora da fé, fora do Evangelho, não tem maneira de salvação. E dentro do Evangelho, se eu não colocar a fé, eu posso ser como os filhos de Israel. Os filhos de Israel estavam ali no Egito. Foram tirados do Egito? Foi. Não ficou ninguém para trás. A Bíblia diz que não ficou nenhum israelita no Egito. Todos foram tirados do Egito. Todos estavam ali, passaram pelo Mar Vermelho? Passaram. Todos foram guiados pela nuvem? Foram guiados pela nuvem. Todos beberam da água que jorrou da rocha? Beberam. Todos comeram do maná que vinha do céu? Comeram. Todos estavam ali ouvindo todos os dias a palavra de Deus ali através de Moisés, dos seus ensinamentos? Sim. Mas a Hebreus vai dizer que a palavra não fez efeito na vida deles. Morreram no deserto, sem entrar na promessa, porque não creram no Senhor. Então não basta só eu ver milagre, eu viver milagre, eu receber milagre, eu conhecer a palavra, eu estar no meio do povo de Deus. Não basta. Se eu não viver pela fé, eu não vou entrar na promessa de Deus. Tem que viver pela fé. O justo viverá pela fé. Não sou eu que estou inventando não, irmãos. Hebreus 10, 38. O justo tem que viver pela fé, porque se eu não viver pela fé, eu não agrado a Deus. Deus diz: a minha alma não tem prazer nele. Então, encerrando, nós já vimos o que é a fé, de onde vem a fé, o que fazer com a fé e o que a fé opera em nós. E para encerrar, eu quero frisar para os irmãos de novo, Hebreus capítulo 4. A fé exige obediência. Hebreus capítulo 4. Nós vamos ler 2 versículos aqui, grava bem no teu coração. A fé exige obediência. Primeiro versículo 6, visto que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas, mas não entraram por causa da desobediência. Quem é desobediente à palavra de Deus, não entra no repouso eterno do Senhor. Versículo 11, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. A desobediência aos olhos de Deus é o quê? Cair, naufragar na fé.
Lembra do que Deus diz para Saul: porque você rejeitou a minha palavra, eu também te rejeito. Foi uma rejeição do engano. Você vê como a Bíblia diz: nosso coração é enganoso. Ele não falou: eu não quero fazer guerra. Ah, Samuel, eu não quero obedecer essa palavra. Não falou isso. Ele simplesmente: Deus mandou isso, então vou fazer assim. Dá uma saidinha aqui, só um pouquinho, dá uma desviadinha só um pouquinho aqui. Mas aquele conceito que a gente tem, que a ordem dos fatores não altera o produto, não é isso? A gente aprendeu na matemática, né? E a gente leva isso para a vida. Não importa como eu fizer, importa eu fazer. Né? A gente distorce até o conceito da matemática. A gente não tem esse conceito, não importa a maneira que eu faço, importa o que eu vou fazer. Não tem isso com a gente? Com Deus importa sim, a maneira que eu vou fazer conta. Porque se eu não fizer da maneira que Ele falou, o resultado para Ele não interessa. O resultado para Deus não interessa, se eu não fiz do jeito que Ele falou. 2 exemplos bem práticos. O primeiro é de Saul. Venceu a guerra? Venceu. Foi aprovado por Deus? Não, porque não fez do jeito que Deus falou. Então o resultado para Deus não interessa, porque não foi feito na obediência. O segundo, Moisés. Deus falou para ele: vai lá, fala a rocha para que dela jorrem águas e o povo beba. Moisés saiu e fez o quê? Feriu a rocha. Saiu água? Saiu. O povo bebeu? Bebeu. Deus aprovou? Não. Então o resultado para Deus não interessa. Interessa a maneira como eu obedeço a Ele. Porque de uma hora que o povo estava lá bebendo, ainda Deus disse: Moisés e Arão, vem cá. Porquanto não me crestes. Demorei muito para entender isso. Como eles não creram no Senhor? Desobediência é incredulidade. Porquanto não me crestes, para me santificar aos olhos dos filhos de Israel, não entrarão na terra. Porquanto não me crestes. Quer dizer, a obediência tem a ver com a fé. A fé exige obediência. Amém? Então que a gente possa entender isso, irmãos. Que as coisas de Deus, elas são bem claras, irmãos. E Deus quer uma obediência, uma submissão de nós, uma transformação da nossa vida. Não dá para a gente viver o Evangelho e não deixar o Evangelho transformar a nossa vida. Não existe isso. O Evangelho tem que transformar a nossa vida por completo. A nossa maneira de pensar, de falar, de agir. O rumo que está levando a nossa vida tem que ser guiado e dirigido pelo Senhor, para que a gente não seja reprovado. Vamos orar.